Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, eu tô passando hoje para contar para vocês o meu relato de parto, como que aconteceu, né? O Guto, ele tá quase fazendo um mês, ele nasceu dia 21 de janeiro de 2021 e hoje é dia 9 de fevereiro de 2021, então aí falta pouco, né, para completar um mês. Bom, ele nasceu no dia 21 de janeiro, meia-noite e 35, com 3 quilos, 438 gramas, 47 centímetros, e eu estava de 37 semanas, né? Foi uma cesárea, eu estava de 37 semanas e 2 dias. Foi uma cesárea e graças a Deus correu tudo bem, né? E eu vou contar para vocês então como que aconteceu, né, a questão do trabalho de parto e tal, né? Talvez eu precise interromper o vídeo porque o Guto tá dormindo agora, mas às vezes ele acorda para mamar, né? Eu até tô com o fone aqui para não falar muito alto para não acordar ele. Mas geralmente ele dorme um sonão, então como ele mamou bem, ele deve acordar daqui umas 3 horas. Mas vamos lá, então é assim. No dia 19 de janeiro, foi uma terça-feira, eu tinha consulta com obstetra, porque a partir das 36 semanas a gente tem consulta toda semana. Então toda semana eu estava indo no obstetra para acompanhar, né, como que tava, e a nossa intenção era com 37 semanas a gente agendaria o centro cirúrgico para fazer o parto com 39 semanas. Aí no dia 19 eu tinha acabado de entrar nas 37 semanas, no dia 19, terça-feira, e o médico falou para mim, olha, Aline, vamos deixar para agendar na próxima terça, quando você entrar nas 38, a gente agenda e reserva o centro cirúrgico para fazer a cesárea com 39, que seria ali entre o dia 2 de fevereiro até a previsão de parto até 11 de fevereiro. Essa era a minha previsão de parto. Então, se eu agendasse a cesárea com 39 semanas, seria dia 2 de fevereiro. E aí, beleza, eu passei pela consulta. E nesse exame com 37 semanas, nessa consulta, ele não fez o toque, ele me examinou, viu o meu peso, né, ouvimos o coração do bebê e tal. Ele mediu minha barriga. E aí ele apertou a minha barriga assim por fora mesmo, aqui por cima ele colocou o dedo assim. E ele falou assim: "Nossa, o Guto tá encaixadíssimo". Mas quando ele deu esse apertão, foi algo que me incomodou muito, assim, deu um desconforto enorme. E quando eu saí da clínica, eu já saí assim andando com uma certa dificuldade. É como se meu quadril tivesse deslocado, sabe? Assim, era uma sensação muito estranha. Parecia que o Guto já estava mesmo encaixado lá embaixo. E eu até para aproximar um joelho do outro estava muito difícil, né? Então já estava um desconforto bem grande porque, né, o último trimestre, gente, para dormir é bem difícil. A gente levanta toda hora para ir no banheiro. Não existe uma posição confortável para você dormir porque a barriga já está bem grande, então você vira de um lado para o outro, né? Porque o corpo fica dolorido, enfim. Já estava difícil dormir. E aí, no dia 19, a coisa desandou, né? Quando foi ainda no dia 19, né? Ali o que pode também ter contribuído para esse trabalho de parto, né? Que eu entrei em trabalho de parto já, né? De madrugada, da terça-feira, dia 19, que eu passei pela consulta, eu entrei em trabalho de parto do dia 19 para o dia 20, né? Que era a quarta-feira. Eu tive relação no dia 19 à noite, né? Tá aí uma coisa que não me afetou em nada. Eu tive muita disposição durante a gestação toda, né? Tava me sentindo uma grávida maravilhosa. E então eu tava muito plena, assim, muita disposição. E no dia 19, apesar de todo o desconforto, eu tive relação com meu esposo, né? E eu sei que existem, assim, muitos estudos que dizem que, né, você ter relação ali na reta final da gravidez pode estimular o trabalho de parto, né? Até porque é, o,
Ai, meu Deus. A ejaculação, né? Eles estavam falando que ela ajuda a deixar, a afinar o colo do útero e tal, enfim. E também outro fator que deve ter contribuído aí para esse nascimento com 37 semanas foi a virada de lua, né? Eu até perguntei para o meu obstetra se a virada de lua influenciava, ele falou que influencia muito, né? Então, eu já vim observando, né, a cada virada de lua uma das viradas ia acontecer no dia 20, né, que foi quando eu entrei em trabalho de parto. Aí a maternidade tava uma loucura, tinha muito gestante lá para ganhar o bebê, né? Então, como eu tava indo lá na maternidade também toda semana, porque eu tava fazendo reposição de Noriporum, né, que é o ferro na veia, porque eu tenho bariátrica, então quem não acompanhou os outros vídeos, eu venho falando um pouco, né? Eu tenho bariátrica, então eu tenho que tomar, né? Fazer reposição de vitaminas e tal, e aí eu observei que nesse dia que eu fui, tava muito cheia a maternidade. Então foi assim, gente, passou o dia 19, quando foi por volta de umas 5 horas da manhã, eu comecei a sentir umas cólicas, igual cólica menstrual. Achei que era o Guto chorando, desculpa. E aí eu senti umas cólicas como se fosse cólica menstrual. Aquilo me preocupou um pouco, porque eu tive infecção urinária na reta final da gravidez também. Ali acho que foi em novembro. Muita coisa aconteceu, gente. Meu marido pegou Covid, eu tive suspeita de Covid, até apresentei alguns sintomas, mas meu teste deu negativo. Mas a médica achava que era falso negativo, né? Ela falou: eu acho que foi falso negativo pelos sintomas que você apresentou, pelo fato de vocês terem convivido o tempo todo, enfim. E aí eu tive infecção urinária e eu achei que as cólicas até poderiam ser da infecção urinária, que às vezes, enfim, pode não ter resolvido. Eu tive que trocar de medicamento, porque o primeiro que eu tomei não fez efeito. Só que no rim foi feito ultrassom e eu não tinha pedra no rim, não tinha nada. Então eu achei estranha aquela cólica, era uma dor nas costas, na lombar. E aí, quando foi de madrugada, eu já não aguentei dormir mais. Eu tive que levantar e vir pro sofá. E eu fiquei, das 5 horas da manhã, eu fiquei no sofá. E aí tentava dormir, não conseguia. Quando deu umas 6:30 da manhã, eu decidi anotar, porque eu comecei a perceber que as cólicas, elas vinham, aí elas chegavam numa certa intensidade, ela se mantinha e depois aliviava. E eu comecei a achar aquilo estranho. Eu pensei, será que é a tal da contração? Porque eu vi bastante vídeo no YouTube falando, né, da contração. Enfim, a gente na reta final, você fica muito ansioso. Eu vi vários vídeos para ver, né, quais seriam os sinais de trabalho de parto, enfim, para ver se a gente consegue, né, descobrir aí quando seria o nascimento do bebê. Até porque eu acho que, assim como eu, muita gente não quer passar pelo constrangimento de ir para a maternidade, ser alarme falso e voltar para casa. Era o que eu não queria. E eu falei, não, eu vou. Meu marido acordou para ir trabalhar e ele falou: você quer que eu te leve para o hospital? Falei, não, eu vou esperar e vamos ver até onde vai essa dor. E aí, qualquer coisa, eu ligo, né, ou para os meus pais ou para os seus pais, enfim. E eles me levam para o hospital, você me encontra lá. E aí tá, aquela dor continuou, 6:30 da manhã eu comecei a anotar, e aí eu percebi que a dor estava vindo a cada 10 minutos. A cada 10 minutos, quando ia chegando próximo dos 10 minutos, começava de novo aquela dorzinha que ia subindo, chegava num nível, ela se mantinha, depois ela aliviava. E aí eu fui anotando, mas ainda não falei nada pra ninguém. Fui tentando, né, continuei observando. Quando